Hoje é terça-feira e o tema que temos aprendido nesta semana é Encorajados a fazer o bem. O texto se encontra em Gálatas capítulo 6, verso 9 e 10, que diz assim: E não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Nós vamos aprender os benefícios da bondade e entender que isso não é algo opcional, mas é um mandamento de Deus. E a primeira lição que eu quero destacar é: devemos fazer o bem a todos, principalmente aos nossos irmãos. De acordo com esse texto, fazer o bem é um dever cristão. Trata-se de algo que brota do nosso amor a Deus e também do amor ao nosso próximo. Uma vez que você entende o grande mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a você mesmo, você começa então a entender que o amor em ação, o nome é bondade. Você manifesta isso através do bem. E nós devemos amar as pessoas de coração e ao mesmo tempo com ações generosas. Você ama a pessoa através de atitudes, através de palavras, mas em alguns momentos você precisa também colocar a mão no bolso e ajudar aqueles que precisam. A palavra de Deus diz em Mateus 25:35 que nós devemos ajudar o pobre. Tiago 1:27 fala que nós temos que amparar a viúva, que nós temos que estender a mão para o órfão. Levítico 25:35 fala que nós precisamos de acolher o estrangeiro. Lucas 7:5 diz que nós precisamos socorrer o doente. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14 diz que nós devemos levantar o caído e nós devemos também encorajar o desanimado. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 o seguinte, que o irmão que não cuida das necessidades da sua família, ele está negando a sua fé e dando um péssimo testemunho. Então esse texto mostra que nós temos que fazer o bem para a família da fé, que é os irmãos da igreja que professam a mesma fé que nós, e nós devemos também cuidar da nossa família biológica, porque aquele que não faz isso, ele é pior do que o descrente, a Bíblia fala, e ele dá um péssimo testemunho, negando assim a sua fé. Devemos fazer o bem sem olhar a quem. Devemos fazer o bem sem esperar retornos, ou seja, o texto está falando que você tem que fazer o bem sem esperar nada em troca. Jesus fala o seguinte: se você dá um jantar para alguém sabendo que ele vai oferecer de retorno para você, isso não é benfeitoria. É bom que se faça isso, mas não é benfeitoria. O interessante é você oferecer algo para alguém sabendo que aquela pessoa não vai ter condições nenhuma de te proporcionar alguma coisa em troca. Nós devemos também fazer o bem sem querer ter promoção pessoal. Muita gente ajuda com uma mão, mas está tirando foto e filmando com outra, ou seja, ele está querendo se promover ali em cima da tragédia alheia. Ele está ajudando para alcançar algo, para conseguir algum favor, e a Bíblia diz que esse tipo de ajuda não é um tipo de ajuda que agrada a Deus. Então nós devemos fazer o bem, sim, fazer o bem sem esperar retorno, fazer o bem sem olhar a quem, fazer o bem sem querer promoção pessoal. Nós temos que fazer o bem, e o objetivo de fazer o bem é porque é um mandamento, e o único que tem que ver o bem que a gente faz é Deus. O que a sua mão direita faz, a sua mão esquerda não precisa saber. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, por esta palavra
Que o Senhor venha realmente aplicar na nossa mente e que possamos praticar em nossas vidas, que possamos fazer o bem a todos, principalmente a família da fé, a família biológica, porque isso é bom e é agradável diante do Senhor. Que o Senhor realmente nos ajude. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua terça-feira.